Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast RH de Batom sobre inovação e gestão de recursos humanos. Nós estamos aqui com a CEO da empresa Vida Leve, que nos procurou a consultoria de RH para resolver as suas demandas do dia a dia dentro do ambiente empresarial. E nós, prontamente, como Conecta RH, estamos aqui para auxiliá-la. Seja muito bem-vinda, Thalia. Obrigada, Jéssica. Bom dia, menina. Bom dia. E também compondo, a nossa equipe Conecta RH, nós temos a Kathleen, nossa especialista em recursos humanos. Bom dia, pessoal. Nós temos também a Isabela, nossa técnica em RH. Bom dia, meninas. E também a Cíntia, nossa outra técnica em RH. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Vamos dar início, então, ao nosso podcast de hoje com a apresentação, da Thalia, da empresa, das demandas, dos problemas. Nós queremos conhecer um pouquinho e gostaríamos que você compartilhasse conosco. Então, a Vida Leve é uma empresa, que trabalha oferecendo marmitas congeladas, como lasanhas, marmitas fits e tudo para o melhor preparo do seu dia a dia para levar a sua vida leve, vida tranquila. Assim, você gasta tempo para outras coisas, os lazeres da vida, Ela começou pequena, mas devido às últimas grandes demandas que a empresa tem enfrentado, ela cresceu bastante. Com isso, enfrentamos dificuldade nesses processos seletivos, por conta da demanda de altos currículos que vem dentro da nossa empresa, e também uma dificuldade em procurar líderes de setores qualificados, e essa sobrecarga acaba gerando bastante turnover pra gente. Sim. Então, estamos bolando soluções e estratégias dentro da empresa para que esse turnover, essa rotatividade, a saída e entrada de novos colaboradores dê uma amenizada, E devido a isso, então, a gente pensou, optou por tentar otimizar o processo de recrutamento e seleção através do uso da inteligência artificial, mas a gente teme que o mau uso e o despreparo acaba ocasionando injustiças durante esse processo. Bacana, interessante. Muito obrigada aí pelas suas falas, Thalia. Eu gostaria de iniciar, apresentando um pouquinho a nossa empresa, que é a Conecta RH. É uma empresa de consultoria no qual nós recebemos as demandas empresariais e trazemos soluções práticas e humanizadas aí para o mundo do trabalho, assim como para a empresa como um todo, Então vamos dar andamento no nosso primeiro bloco, falando um pouquinho sobre um tema muito importante, burocrático, dentro das organizações, que é a própria organização administrativa, É muito importante dentro das organizações essa organização dentro dos processos administrativos e como que isso faz a diferença, dentro da empresa e no dia a dia como um todo. E para tratar desse assunto e para nos ajudar sobre isso, eu gostaria que a Thalia falasse um pouquinho a respeito dos problemas que envolvem, esse tema desse primeiro bloco. Então, referente às rotinas administrativas, hoje na Vida Leve nós tratamos tudo, ou quase tudo, dos processos ainda a puno, na mão, Sim. A gente não automatizou todos os processos, a gente não digitalizou todos os documentos ainda tem muito documento físico, muito papel. Então, acaba que com o não uso da tecnologia, que como a gente sabe é muito mais rápido, os processos ficam mais lentos, devagar. Sim. E acaba gerando um compromisso maior da equipe de RH com essas documentações que elas poderiam gastar para estar realizando outras atribuições, outras tarefas durante Sim. a empresa. Realmente. Então, acredito que esse é o nosso maior problema hoje, A gente está, assim, fazendo essa migração, do papel para a tecnologia aos poucos, também, mas acredito que seja realmente esse o maior problema, A documentação, às vezes, se perde, caso Sim. a gente não saiba organizar direitinho, Sim. Caso as pessoas, às vezes, não tenham esse olhar de organização, Acaba se perdendo e acaba gerando prejuízos para a empresa, Compreendo. Então, para tratar a respeito desse assunto, eu gostaria que a Isabela trouxesse as suas contribuições, por gentileza. Bom dia, meninas, tudo bem? Então, Thalia, uma solução para a sua empresa é começar a fazer a digitalização desses documentos, tanto da empresa quanto do colaborador. Assim, o RH ele não fica com aquele tanto de papelada e fica tudo mais fácil e não acaba perdendo também, Porque de vez em quando, uma vez ou outra, você vai procurar um papel e cadê? Sumiu, Verdade, então fica gente. tudo mais fácil, digitalizar, deixar tudo certinho.
Bacana, muito obrigada aí, Isabela, pela contribuição. Espero que tenha ajudado, Thalia, nesse bloco. Então vamos para o nosso próximo bloco aqui do nosso podcast. Acredito que um dos blocos mais importantes, né, que a CEO nos procurou para tratar a respeito do assunto recrutamento e seleção. Né, que é assunto importante, pertinente dentro das organizações. Eu acredito que existem várias formas, né, de aplicabilidade dentro da organização, de recrutamento e seleção, mas nem todas são tão assertivas assim, nem todas atingem o alvo esperado, né? Atinge o talento que a empresa realmente precisa para aquele momento. Então, como é importante esse assunto dentro da organização, e eu gostaria que você, Thalia, trouxesse para a gente a sua necessidade real, né, os problemas que você vive dentro da organização a respeito desse assunto. Obrigada, Jéssica. Então, como eu havia explicado no bloco anterior, né, a vida leve, ela tem crescido bastante. E com isso, a demanda aumentou também, né? Sim. A gente recebe os currículos na empresa agora, hoje, né, via e-mail, via rede de contato, né, portais também, site. E a triagem, todo esse processo da recrutamento e seleção é feito pelo RH, né? A gente não utiliza nenhum IA, não utiliza nenhum processo de automatização. É realmente RH que olha, analisa, percebe-se. Então, leva um tempo, né? Porque processo de recrutamento bem feito leva tempo e atenção, Sim. né? Caso a gente não faça isso com toda a atenção do mundo, né, com todo o cuidado, acaba-se por gerar uma contratação que não vai ser benéfica para a empresa, que mais para Exatamente. frente pode acarretar num pedido de demissão, Sim. que gera prejuízos. Então, é importante, né, a vida leve preza por essa atenção, mas essa atenção é muito redobrada ali dentro do recrutamento de seleção, acaba por gerar tempo, né? E a gente sabe que tempo é algo que Sim, custa dinheiro, custa né, dinheiro, Thalia? né? Exatamente. Então, a gente optou estamos tentando optar pelo uso da inteligência artificial para ajudar nesse processo, mas como eu citei, a gente tem um pouco de receio de que o mau uso, né, acabe acarretando, né, em um recrutamento injusto, Sim. né, Até a questão do uso, né? É. A saber a real como que se utiliza, como que é a Exatamente, aplicabilidade em né? si. Porque a IA é uma ferramenta, né? A gente não pode usar como produto final, Sim, né? sim, com certeza. E a respeito desse assunto, existem várias questões de inovação no mercado a respeito da inteligência artificial, né? Eu acredito que as minhas companheiras de trabalho, a Conecta RH, eu já sei que teve a oportunidade, nós fomos juntas, inclusive, no CONAR, né, que trouxe várias empresas nos quais apresentaram essa questão da IA dentro do recrutamento e seleção, né, desde o início dali, da captação de currículos e tudo mais, da própria seleção dos candidatos. Então, existem hoje várias empresas empenhadas mesmo nesse processo de recrutamento e seleção, mas nós temos que ter realmente isso que você falou. Eu até fico muito feliz por você ser uma CEO tão jovem e estar tão preocupada, né, com essas questões. Muito bacana da sua parte, fico feliz. Então, várias empresas trouxeram essas inovações que são muito pertinentes e ajudam mesmo como ferramentas dentro da organização, né? Então, para falar um pouquinho a respeito desse assunto, para trazer as contribuições, eu gostaria que a Catherine, nossa especialista em RH, falasse um pouquinho a respeito desse assunto mediante o que a Thalia nos apresentou. Então, analisando o que a Thalia trouxe, né, para a gente, eu acho muito importante, né, isso. Uma solução que eu trago, Thalia, para você hoje é sim usar a ferramenta da inteligência artificial, porque o RH ele é muito sobrecarregado, então a IA ela vai ajudar, né, a não ficar aquele RH muito sobrecarregado, né? Acho isso muito importante. Outra coisa também, para estruturar melhor o processo seletivo, né? Sim. Algumas etapas simples. É sempre bom ter o setor daquela área junto na entrevista, para entrevistar aquele futuro candidato, né? Porque não só a IA não iria fazer só isso, mas também ter alguém ali, uma pessoa ali em si, não uma plataforma ali, né? E isso ia ajudar a ler os currículos automaticamente, né? Filtrar os candidatos da área, né? E separar os candidatos por setor. O resultado disso que iria te trazer é um processo seletivo mais rápido e organizado. Sim, com certeza. Curta, né, o procedimento. Sim. Para tirar essa demanda do RH. Sim. De olhar cada currículo, Sim. separar cada perfil. Realmente. Isso a plataforma vai
encurtar, né, o Uhum. trabalho do RH, isso é muito importante. Como a Jéssica citou no início, a gente foi fazer a visita lá no CONAR, e teve uma empresa, uma plataforma em si que me chamou a atenção, que é a LG, que é Lugar de Gente, Sim. onde ela trata de toda a demanda do RH, né, inclusive da recrutamento e seleção, onde a empresa que adotar a plataforma, ela vai padronizar de acordo com a sua cultura, organização, né, Uhum. e onde ele vai triar de acordo com o perfil que a empresa procura, entende? Então, isso vai diminuir muito a demanda do Com RH, certeza. ajudando bastante. Tem a Solids também, né? Que Isso. estava lá no Conar. Muitas empresas, muitas plataformas, muitas opções, né, para facilitar a demanda. Como foi tratado aqui, essa ferramenta eu acredito que essa ferramenta da inteligência artificial é muito importante e pertinente, né? Acredito que você pode explorar sim, utilizar na sua organização, porém com cautela, né? Porque nós corremos o risco, com o uso da inteligência artificial, de perder essa humanização, né? É um RH humanizado, que é o que a nossa empresa de consultoria traz hoje, né? Então, eu acredito que em algumas fases é importante sim, vai contribuir, né, com o RH, vai desafogar o processo como um todo, mas existem algumas partes nos quais é preciso esse contato humano, né? É preciso que você esteja presente, assim como a sua equipe de recursos humanos também esteja ali presente, né? E também acredito que parametrizar essa IA para que ela atenda a necessidade real da tua organização, né? Porque cada organização tem as suas particularidades, né? Então, é necessário parametrizar. E outro ponto muito importante, eu acho que as minhas colegas também vão convir comigo, é a questão também de que esse uso da inteligência artificial deve ser estudado e passado para os colaboradores, né? Assim como os candidatos em potencial também, que estão externamente, né, estão fora da empresa, também precisam saber a utilização, porque o que eu vejo hoje dentro da nossa realidade é que a inteligência artificial veio sim para ajudar, para contribuir, porém, existem pessoas que não sabem a utilização correta da ferramenta. Então, o que nós, como consultoria ou empresa, podemos fazer para auxiliar essas pessoas para que elas cheguem de fato até nós? Né? Porque o que nós queremos é a atração de novos talentos, queremos atingir o candidato em potencial que nós desejamos, né? Para a organização, para a consultoria. Então, acredito que é muito importante essa questão de que as pessoas saibam como chegar, né? Tem até a questão das palavras-chave a serem usadas corretamente, tem a questão de como lançar as informações do próprio currículo na plataforma. Então, uma dica que eu deixo, né, para a tua organização realmente assim, pode ser montar algo simples, como um workshop online, no qual as pessoas tenham acesso dentro da sua própria plataforma de captação de talentos. Eu acredito que isso iria contribuir bastante aí com todo o processo, né, de recrutamento e seleção e te auxiliar bastante. Outra coisa também, eu falo para trazer também uma pessoa física para humanizar, né, enfim. Humanizar, e porque hoje, atualmente, ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade com IA. Sim. Tem dificuldade em colocar a palavra-chave. Não sabe utilizar a ferramenta. Então, isso vai humanizar, né? E vai fazer com que a pessoa ela se sinta também dentro ali. Se sinta pertencente, né? Realmente. Queira, vai se sentir confortável o suficiente para se cadastrar. Porque outro fato também que eu vejo que acontece muito, né, corriqueiramente, é a questão de que as pessoas querem ingressar naquela determinada empresa, porém, quando elas se deparam com o cadastro do currículo, esse primeiro momento que vem a inteligência artificial, dá aquele choque. Ai, não vou saber colocar. Ai, não vou saber como prosseguir nesse processo seletivo. Desiste, né? Isso, como é um processo novo, como envolve várias coisas. Tem pessoas que ainda hoje têm dificuldade, sim, com essa parte tecnológica, né? Então, acredito que a parte que nos cabe como consultoria, como empresa no mercado, é realmente oferecer esse suporte para as pessoas, para que elas de fato se sintam confortáveis e seguras para utilizar a ferramenta.
Vamos para esse bloco também muito importante, né? Um assunto muito bacana e pertinente dentro das organizações, que é as relações de trabalho, né? E eu gostaria que a nossa CEO de hoje falasse um pouquinho a respeito desse assunto e como que é o impacto, né, dentro das organizações acerca das relações de trabalho. Olha, eu posso falar que neste mundo, dentro das organizações, relações de trabalho é algo que assusta bastante muitos líderes, né, muitos donos de empresa, porque de fato as relações de trabalho é uma das questões que mais geram, né, passivos trabalhistas hoje em dia, Sim, né? realmente. E é algo que a gente tem que ficar atento, né? As relações de trabalho, né, elas ditam muito sobre como a gente tem que lidar com o colaborador, né? Então acredito que hoje, né, dentro da vida leve, é, a questão é realmente diferenciar o que torna aquilo uma relação de trabalho, uma relação de emprego. Quais são, né, os tipos de contratação que podem ser feitos, que podem ser realizados, né? Thalia, te interrompendo. Hoje na Vida Leve vocês trabalham com a modalidade de contratação, falando dentro dessa temática, né, de relações de trabalho. Na modalidade CLT, na modalidade PJ, qual hoje? Hoje a gente trabalha única e exclusivamente com a modalidade do CLT. CLT. Né? Acredito que padrão, né? é a padrão, é aquela que é a padrão que dá certo, né, que tem sido utilizada durante muitos anos. Nunca foi feita uma pesquisa acerca do que era mais pertinente para a sua organização. Sempre vocês optaram por que optaram? Até o exato momento, a gente nunca levou esse olhar para outras oportunidades. Né? Sim. Acredito que estava confortável no momento ali com o regime CLT e permaneceu dessa forma, né? Sim. Bacana. Então, para trazer, né, para nos explicar, para acrescentar, né, o conhecimento a respeito desse assunto, que é muito importante, as relações de trabalho, gostaria que a nossa convidada, Cíntia, contribuísse aí conosco. Assim, vendo a Thalia, né, a empresa, como cresceu muito rápido, é algo muito importante, sim, né, buscar conhecer mais as relações de trabalho, né, como ela mesma falou, ela está no formato CLT, realmente, sim, né, é o que traz mais segurança tanto para o empregador como para o empregado. Nem sempre é o mais vantajoso, mas é o que traz mais segurança. Traz mais segurança, sim. Isso, né? E existem diversas formas, né? Como a Jéssica mesmo citou, por exemplo, o PJ, né? Ele não vai ter aquela... vínculo. Que é pessoa vínculo, jurídica, né? Tá, gente? Para quem não... pessoa jurídica. Isso, você não vai ter aquele vínculo, mas você tem aquele passivo a processos, né? Sim. Em relação à justiça, trabalho, algo que possa acontecer, isso você cria mais possibilidades, digamos assim, né? Sim. Então, é importante, né, você fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa dentro da empresa também, né? Quais formas seria mais viável, também mais rentável, por exemplo, em relação aos encargos financeiros, né? Então, até a questão que a Thalia mesma apresentou, né, Cíntia, que até que quais são as questões que envolvem para realmente alguém ser um CLT dentro da organização, né? Isso. É importante as características que envolvem o empregado, né? Todos os direitos que envolvem essa questão. O CLT, ele vai ter todos os direitos legais, né? Férias, 13º, sim, tudo que é legal, a empresa fica obrigada a entrar. Já em relação ao PJ, por exemplo, você não tem essa obrigatoriedade, né? Sim. Mas você tem aquele risco de passivos, né? Trabalhistas. Sim, então, se não atender às características, né? Se o PJ desconfigura o PJ e passa a ser CLT, aí você corre o risco, né? Que precisa ter aquelas características para estar dentro da característica de PJ. Então, o importante é fazer aquela pesquisa, né? Sim. Nada como uma pesquisa, entender situação mercado, situação empresa, para chegar a uma análise final que é mais viável para a empresa. Mas está dentro do caminho, né? Sim. Está dentro do caminho já começou como CLT, seguindo todas as normas, isso é muito importante. E o mais importante, procurou, né, uma consultoria, procurou alguém para auxiliar nesse processo, isso é o mais importante de tudo. Isso.
Vamos para o nosso próximo bloco aqui, que vai tratar de um assunto que eu acredito que traz muita felicidade dentro das organizações, que é o nosso querido e amado processo de admissão e demissão. Tenho certeza que não temos problemas dentro das organizações acerca desse assunto, né, Thalia? Nenhum probleminha. Com Nenhum certeza, problema. né? Quando a gente fala de demissão, é assim, uma nuvem, né? Está no céu. Sim, gente. Brincadeiras à parte, né? Acredito que na admissão os problemas enfrentados são poucos. Sim. Referentes É mais à demissão. burocráticos, né? É a questão dessa seleção, dessa após a seleção, né? vem a parte da admissão, que é essa parte burocrática dos Sim, documentos, né? Documentos, né? Os exames admissionais, né? Tudo que tem que estar ali nos conformes. Se fazer errado também, né? Quando o colaborador enfesar com a empresa, ele já tem uma arma ali para apontar na sua cabeça. Né? Realmente, essa questão, eu acredito que não é tão burocrática, não envolve muitos problemas na admissão, mas tem que ser também um processo assertivo e humanizado, sim, né? Eu já vi, já atendi, né, algumas organizações nas quais o candidato não tinha nenhum tipo de direcionamento sobre que documentos trazer, de sim, que forma proceder. Então, a condução dessas questões relacionadas à admissão, acredito que é muito importante para que você já traga para perto esse novo colaborador, né? É a comunicação básica, né? Porque sim, se o colaborador, quando ele tem esse olhar mais crítico, mais cético, ele vê que se não tem comunicação ali desde o processo da admissão, dentro da empresa não vai ter. sim. Né? Vai piorar. Então, acredito que é fazer tudo nos conformes, comunicar, né? Contrato, mostrar o contrato de sim, trabalho para aquele colaborador. Explicar para que ele entenda, né? Tudo que envolve os direitos, deveres, sim, né? Também, o que eu vejo acontecer esse processo de admissão falho, né, é exatamente essa questão do colaborador não saber os direitos e deveres, né? E isso vai desdobrar lá na frente em problemas futuros. De repente ele faz algo, fala assim, mas eu não sabia que não podia fazer tal coisa. Mas eu não sabia que eu tinha esse direito, né? Então, eu acho muito importante mesmo esse processo de admissão nesse sentido. Isso só ocorre quando você se prepara para fazer um processo de admissão. Sim. Porque, querendo ou não, as empresas, quando surgem a demanda, elas só pensam, preciso contratar. Sim. Aí contrata de forma rápida. Eu já vi que... aquela correria. Já vi colaboradores chegarem em mim e falarem que teve processos assim, que participaram, em que simplesmente chegou, perguntou, você tem disponibilidade de área? Sim, a vaga é sua, tá contratada. Sem explicar absolutamente nada. Então, acaba que isso gera, né, aquele desconforto, aquela insegurança no colaborador. E a frustração exatamente. Também, né? E quando ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer, ele trabalha com muito mais segurança, né? Agora, a demissão... A demissão eu tenho certeza que não envolve nenhum problema. Nenhum problema. Acredito que não dá dor de cabeça, é bem tranquila, é sossegada essa questão. Antes fosse só, né, os danos causados no psicológico e os danos físicos, né? E quando acontece um dano físico, né? De voar em algumas cadeiras. Meu Deus, eu tô assustada ali. É raro, mas acontece com frequência. Né? Então, referente à demissão, né, tem toda aquela questão, né, as empresas, a gente sabe, como a demissão, ela é muito mais custosa, né, ela gera muito mais desgaste financeiro do que a admissão. Sim. Né? Por isso, então, muitas pessoas acreditam, nossa, qualquer coisa que acontece é demissão, mas muitas empresas adotam a demissão como último caso, né? Sempre tem a conversa, delas, sempre tem aquela conversa, né, tentar chegar a um acordo. Na vida leve não é diferente. Mas o que a gente percebe, o que a gente vê grandes dificuldades é quando um colaborador chega até a gente, vem por parte dele, né, o pedido de demissão, a gente conversa, tenta entender o motivo, entender, né, as saídas do problema. Às vezes, né, tem aquela abertura, às vezes não. Só que depois, é engraçado que às vezes acontece de tipo, nada está errado na empresa, é um momento meu, eu quero sair, quero descobrir novos lugares. Ok, a gente respeita. E depois vem as 3 batidinhas na porta. As temidas 3 batidinhas na porta.
a empresa, né, como diz o ditado popular, né, foi colocada no pau. O que aconteceu? Tava tudo tranquilo e agora não está mais. Telespectadores, colocar no pau é processo trabalhista, tá? Demandas trabalhistas. Então, assim, é buscar entender como que a gente pode fazer para que esse colaborador ele realmente se sinta confiante, ele sinta que a empresa é um lugar confiável, dele explicar tudo o que aconteceu, para não gerar depois essa briga, né, quando ele sai da empresa, essa briga que não, se tivesse essa comunicação não seria necessário. Talvez não aconteceria, né? Sim. E para tratar a respeito desse assunto e para trazer as contribuições aí pra gente, gostaria que a nossa convidada Isabela falasse um pouquinho. Então, Thalia, para melhorar o processo de admissão na sua empresa, a gente pode poder organizar melhor, né, o processo de seletivo com entrevista, com estruturas e uns testes para conhecer mais os candidatos, ver qual vaga, né, ele se encaixa. E já na demissão, o importante é fazer uma entrevista, né, com feedback, para saber por que o candidato está saindo da empresa, o que se aconteceu alguma coisa. Entender o motivo, né? Sim, é o motivo real pelo qual ocorreu o desligamento, porque nem sempre a organização, como ponta final, sabe de fato o que aconteceu para haver o desligamento, né, Thalia? Exatamente, porque nem tudo é sobre só os líderes, né, sobre a liderança. Às vezes ele tem um colega de trabalho que desrespeitou ele. E nós não ficamos sabendo. E aí ele dando esse feedback para a empresa pode melhorar, ou pode chamar, se for alguma coisa que algum candidato fez, pode estar chamando para conversar, para ver o que realmente está acontecendo. A empresa vai começar a enxergar os acontecimentos, né? O que está acarretando esse turnover, esses pedidos de demissão. Até a questão de acrescentar nos próprios indicadores, né, de turnover, para saber indicar dentro desses indicadores o que é a real causa de demissão. O que mais tem causado dentro da vida leve é essa entrada e saída de colaboradores, né? Então, é isso que a Isabela trouxe, realmente é muito pertinente. Essa entrevista, né, final, eu vejo que dentro de algumas organizações, simplesmente a pessoa pede demissão ou se não é demitida, mas não há uma entrevista para saber, né, o motivo do desligamento, o que aconteceu, qual o aviso prévio, e é isso. Quando a empresa dá a opção de cumprir aviso prévio, né? Exatamente. A empresa que quando demite não quer nem olhar na cara mais. Exato. Nada humanizado. Vamos para o próximo bloco, que vai tratar de um assunto muito importante também dentro das organizações, além do salário, que é o assunto benefícios, né? Acho que minhas convidadas vão convir comigo como é importante essa questão dos benefícios e como isso que nós estamos tratando dentro do podcast, que é a atração de novos talentos, os benefícios são atrativos, né? Nem sempre as pessoas que estão procurando uma nova oportunidade se atêm apenas ao salário, né? Os benefícios, sendo benefícios vantajosos, como que traz para perto, como atrai mais talentos dentro para a organização essa questão, né? E hoje eu gostaria que a Thalia falasse um pouquinho para nós como que é lá na Vida Leve, quais são os benefícios que você já implementou, os que você gostaria de implementar, para nós contribuirmos aí com você um pouquinho. Então, né, atualmente na Vida Leve, né, a gente está utilizando apenas os benefícios legais. Por quê? Que é aqueles previstos na legislação trabalhista. Sim, né, aqueles que é obrigatório por lei a gente conceder, né, aos colaboradores, né. É importante, né, saber que esses benefícios eles são obrigatórios, porque muitas empresas vendem que oferecem esses benefícios de forma espontânea, né, quando não acontece. Mas estamos tentando implementar mais benefícios espontâneos, que aí, né, esses sim, que vem, né, por parte da empresa, né, e então eles estão sendo uma pesquisa de mercado mesmo, para saber quais benefícios adotar, porque querendo ou não, a gente precisa estar ciente das condições financeiras da empresa, né? Porque não envolve só boa vontade, envolve também demandas financeiras, né? Fazer um levantamento de quanto que hoje a Vida Leve pode de fato dispor para implementar esses benefícios reais. Justamente porque temos a visão de que se formos implementar benefícios na empresa, todos os colaboradores da empresa têm que ter acesso a esses benefícios, né? Sim. Então, fazendo essa pesquisa de mercado, estamos tentando buscar quais os benefícios ideais e quais realmente atingem o público, né? Os colaboradores
da nossa empresa. Porque não adianta a gente vir com um benefício que, gente, olha só, que benefício maravilhoso, e tipo, o colaborador virar pra gente e falar, mas ninguém pediu isso. Exatamente. Aí a gente Não fica era o como? que eles queriam. Não é algo dentro da realidade da organização. Exatamente. Então é essa pesquisa que estamos fazendo, até mesmo para alcançar, né, a oportunidade de realmente estar ali lançando benefícios que vão agradar, né, nossos funcionários. Bacana, agradeço aí sua contribuição, tá ali. Para tratar desse assunto, para falar um pouquinho para nós, a nossa técnica RH Cíntia vai falar um pouquinho sobre os benefícios. Thalia já está no caminho certo. É. A Vida Leve já está caminhando, Sim, né? já está caminhando. Como ela falou, já estão fazendo uma pesquisa, né, de campo para ver qual a necessidade. Esse é o caminho, Thalia. E assim, é como a Jéssica iniciou falando, né? O atrativo não é só o salário, Sim. né? Mas o benefício muitas vezes é o mais procurado do que o salário. Com certeza. Porque geralmente o salário, que é padrão, né? É aquele padrão em mercado, onde todas as empresas vão seguir aquele, né? E mais o benefício é algo diferenciado, é algo que a empresa demonstra para o seu colaborador o quanto ela quer o bem-estar, né? Do seu funcionário ali. Então, Thalia, eu imagino que a sua empresa, por ser uma empresa família, né? É uma empresa que trabalha com comida, com a sustentabilidade, com o cuidado em si, né, da família, deve ter muitas mães, por exemplo. Então, um exemplo que eu posso te dar, fazer uma pesquisa não só do mercado em si, mas uma pesquisa de patrocinadores, por exemplo, de parceiros, digamos assim, né? Em creches. Porque essas mães muitas vezes não têm com quem deixar seus filhos, né? Suas crianças. Isso é um problema, né? Quem é mãe aqui Isso, sabe tem dizer, né, essa Isabela? dificuldade. Sim, é muito difícil, né? Porque se você não consegue uma vaga na creche, você vai ter que pagar alguém para olhar seu Sim. filho. E daí vai demandar do salário Vai também. do salário. Então, o benefício, o auxílio creche seria muito bom. Um Bem auxílio legal creche. também é a cultura e o lazer, né? Que pode estar disponibilizando também. Aí entra a parte teatrais, entra shows, né? Que seria bem bacana também. E cuidar também do trabalhador, né, dentro da organização como um todo, né? Acredito que a parte que elas falaram é muito pertinente, mas também cuidar do colaborador mentalmente, fazer um clima bacana dentro da organização, para que realmente, eu acredito que não só nós buscamos essa humanização, mas a outra ponta também, que é a parte do trabalhador, ele também espera que o ambiente no qual ele está inserido seja um ambiente de fato humanizado, né? Então isso é muito importante. Porque hoje a gente percebe, né, que a maioria dos casos de afastamento, até pedidos de demissões, né, se estão ali rodeados do fato da saúde mental do colaborador não estar bem, né? A gente acaba recebendo muitas queixas de ansiedade, eu acabo passando mal ali, e é algo que a gente vê que está nitidamente ligado ao mental, né? Então é cuidado mental para que o colaborador ele possa também exercer a função dele de forma Leve. leve, E dentro né? do recursos humanos pode se implementar uma profissional na área de psicologia que pode auxiliar diretamente dentro da organização, fazendo esse rastreamento e levantando indicadores dos reais problemas dentro da organização. Também existe a ferramenta, né, que a gente está tratando de tecnologia, existe a questão de terapias online, que também é uma facilidade, né, que ele pode acessar pelo próprio celular, pode acessar em quaisquer plataformas, ou deixar uma sala disponível no qual eles possam acessar também. Então, acredito que tudo que elas falaram, mais essa questão, para que o indivíduo seja tratado de fato de maneira completa, global, é muito importante, né? E não deixamos você concluir, pode concluir suas falas, Sim, Cíntia. mas como eu estava falando, resumindo, Sim. a empresa está no caminho certo, né? Como ela é uma vida leve, então o benefício vai transformar a vida mais leve, né? Sim. Vai trazer tranquilidade para uma mãe, ou até mesmo trazer mais conforto, né? Uma sala, por exemplo, agora me passou pela cabeça, uma sala de descanso. Sim, Já muito facilita. importante. De amamentação também, porque muitas mães têm uma mãe que amamentam, né? Sim, sim. Então, mas resumindo, o benefício, além dos legais, mas o benefício espontâneo, né?
é o que dá, é o atrativo. Ô, Cíntia, eu gostaria que você explicasse, porque às vezes os nossos convidados não sabem de fato a diferença, né, dos benefícios legais e dos benefícios espontâneos. Então a Cíntia vai explicar um pouquinho pra gente. Sim. Os benefícios legais são aqueles que a empresa é obrigada por lei a estar cumprindo. Já os benefícios espontâneos, né, é aquele que a empresa dá digamos assim, de bom agrado, né, uma empresa que quer mais acolher o seu funcionário, né, ela não tem aquela obrigação, mas ela dá espontaneamente. Essa é a diferença. Legal, né? bacana. Então, a Thalia, a Vida Leve está no caminho certo, né? Então é isso, acolher, né? Com os benefícios, trazer leveza no dia a dia do seu colaborador. Vamos para o bloco agora, que vai falar a respeito de um assunto que eu acredito que é o assunto preferido dos empresários dentro das organizações, gente. Tenho certeza. E a Thalia pode confirmar para mim, que é a folha de pagamento. Como vocês ficam felizes com a folha de pagamento, não é mesmo, Thalia? A folha de pagamento é, sem dúvidas, né, a principal departamento em que une os colaboradores. É uma união, assim, ó, exemplar. Né, porque estamos falando de mexer no bolso das pessoas e as pessoas amam que mexer no bolso dela. Exatamente. Eu acredito que a folha de pagamento é um processo fundamental, né, dentro do recursos humanos e dentro da organização como um todo, como é importante, né, que os colaboradores, como nós estamos falando de humanização, que eles entendam, né, a folha no qual a empresa está inserida, está disponibilizando a eles, né, que eles entendam, compreendam e saibam, né, discernir, saber o que realmente, quais são os itens, o que está discriminado. O entendimento dessa folha é muito importante, né? Então eu gostaria que você falasse aí um pouquinho a respeito da problemática lá, que eu acredito que são bem pouquinhas dentro da Vida Leve, a respeito da folha de pagamento. Bom, hoje, né, a nossa maior dificuldade, acho que como todos os processos que eu citei aqui, é realmente que a folha de pagamento ela é feita à mão, né, pelos nossos colaboradores. É feita à mão. É, feita à mão. Né, a gente tá... A nossa convidada Isabela, ela é especialista em fazer manualmente. Eu amo. Uma das raras, né? Já que ganha fazer folha de pagamento, né? E a gente está buscando fazer essa migração novamente, né, para automatizar, né, buscar recursos, programas que auxiliem neste método, mas eu acredito também que é importante, né, que os colaboradores do departamento pessoal, né, que fazem a folha de pagamento, sejam cientes de como realizar a folha de pagamento, justamente por isso que você trouxe, né, Jéssica? Porque quando um colaborador ele não sabe por que aquilo foi descontado, ele vai vir no RH perguntar. Sim, né? Então, e isso vai demandar tempo, né? Vai sugar, de certa forma, sim, a energia e o tempo daquele colaborador que poderia estar dispensando tempo para outras coisas se o processo fosse mais ágil, fosse mais simplificado, né? E o fato dele vir, né, perguntar, então, por que descontou isso, por que descontou aquilo, é importante que, né, como ele deve perguntar para os colaboradores, né, para o pessoal do RH, que eles saibam explicar o porquê que foi descontado tal coisa da folha de pagamento, porque que, ó, descontou tal benefício que foi utilizado, o convênio médico, ou, descontou por conta do vale transporte. Sim. Saber explicar, saber olhar para a folha de pagamento e entender como é que ela funciona. Então, eu acredito que, mesmo após o processo de automatização que a gente adotar na empresa, o fato de ter feito a folha de pagamento à mão durante um curto período, vai auxiliar eles a ter esse discernimento e esse entendimento, né? Essa questão da automatização e até do uso da IA, né? Nós também vimos, né, na feira do CONAR, tem empresas que fazem desde a abertura de conta do colaborador até a ponta final. Então ele não precisa te deslocar até o banco, que era aquela burocracia, levar documentos para abrir. Isso. Então hoje com as inovações, com o uso da inteligência artificial, tem empresas que já fazem isso. Então elas são a ponta, o contato com o banco. Então não precisa o trabalhador se deslocar, né, até a instituição financeira para abertura, e ele faz toda essa parte da folha de pagamento. Inclusive, essa empresa que eu vi em específico, que é a empresa Mentoring, ela faz inclusive uma centralzinho de dúvida no próprio aplicativo. Então,
o trabalhador pode acessar essa plataforma, esse chat online, né? E aí fazer toda essa questão de sanar as dúvidas, de resolver as dúvidas e todo esse processo. Então, como eu estava dizendo, online, no qual o colaborador pode sanar todas as suas dúvidas, existe a explicação na central de ajuda de cada item da folha de pagamento, então é bem simples, né? Um aplicativo bem simples e de fácil entendimento mesmo do trabalhador. Então é uma plataforma que facilita aí o tempo, né, dentro da tua organização, assim como tem uma questão mais simples para que o colaborador de fato possa entender cada item da folha de pagamento. Então, acho que isso é muito importante. Mas para acrescentar, né, a respeito desse assunto, eu gostaria que a Isabela falasse um pouquinho. Então, uma boa solução é você colocar um sistema de folha de pagamento automatizado. Assim, esse tipo de sistema, ele vai calcular, né, os salários, ele vai fazer os descontos e também já vai colocar os benefícios, tudo automaticamente. Diminui a margem de erro, né? Isso. Sim. E nisso também o RH também não vai ficar tão sobrecarregado como já está, né? Sim, acredito que isso vai contribuir bastante aí para essa questão que você trouxe para a gente, né? Que é essa de falta de tempo, né? Da questão de sugar muito a energia e demandar muito tempo. A respeito disso, eu acredito que vai auxiliar bastante aí nessa questão. Muito interessante. Legal. Passando para esse bloco não menos importante, que nós vamos tratar agora a respeito da questão do plano de cargos e salários, um assunto também muito importante dentro das organizações. Acredito que também existe uma problemática e várias coisas que envolvem dentro da organização essa questão de plano de cargos e salários. Existem muitos erros, aliás, a respeito desse assunto, né? Para falar a respeito disso, eu gostaria que a Thalia falasse um pouco quais são os reais desafios dentro da Vida Leve a respeito desse assunto tão importante que é esse plano mesmo de cargos e salários. Então, né, o plano de cargos e salários, ele é muito importante para a gente que está administrando a empresa, né, tanto quanto colaborador, para entender, né, as funções do cargo dele, aquilo que ele pode fazer, quais são os deveres dele. Para não ter erros também, né? Para a gente saber quais funções de cada um, para não ter desvio de função dentro da organização, que é algo muito comum, né? Exatamente. E junto a disso também, né? A gente monta através desse plano de cargo e salário o plano de carreira também, né? Então, se o colaborador ele desempenha um cargo, uma função, quais são os cargos que ele pode subir, que ele pode alcançar através desse plano de carreira, né? Podendo ser linear ou diversos outros tipos de plano de carreira. E também, justamente, o colaborador entender que na descrição de cargo, né, cada cargo exige, né, as suas, né, expertise, suas habilidades, aquilo que a gente pede. Então, por exemplo, um determinado cargo, se a gente pede que ele tenha ensino superior, obviamente o salário dele tem que condizer com aquilo que ele traz, com a bagagem que ele traz. E nem todo colaborador compreende isso dentro da organização. Do porquê que fulano recebe mais que ciclano. Entrou depois de mim, está recebendo mais do que eu, que coisa injusta. Então, acho que essa é a dificuldade, acho que de todas as empresas, eu acredito, de fazer o colaborador entender o que existe plano de cargos e salários e que ele não é uma teoria, ele é uma prática. Né? Então, acho que é como mostrar isso para eles e fazer com que eles até mesmo se interessem para justamente seguir o plano de carreira, buscar se desenvolver através disso. E hoje vocês têm um organograma? Claro, vocês seguem algum tipo de organograma na empresa? Já foi criado ou ainda não? Então, a gente desenvolve um organograma. Esse organograma, ele tá passando agora por uma mudança, né? Com o crescimento da empresa. Mudança estrutural mesmo. Exatamente. A gente tem que estar mudando ele por conta do crescimento da empresa, né? Entendi. Antes ele visava, né? Ele era para uma empresa, uma outra Vida Leve, né? Uma Vida Leve menor, com a capacidade de colaboradores menor. Hoje ela está crescendo, então precisamos adotar outros métodos, outros organogramas, né? Reformular toda essa questão. Bacana, muito, muito pertinente aí sua contribuição, Thalia. Para falar a respeito desse assunto e nos ajudar, né, a respeito disso, gostaria que a Kathleen desse aí os apontamentos dela nesse bloco. Sim. Bom, Thalia, você trouxe a dificuldade, né, que é explicar para o colaborador o plano, né, o plano de carreira. E uma solução que eu trago aqui para você hoje é criar uma descrição de cargos e salários documentadas, né,
desenvolver um plano de carreira visual, né, bem importante também, explicar os critérios da promoção, o aumento do salário. Criar critérios claros, Sim, né, Catherine, sim. dentro da organização. Fazer também reuniões, apresentações explicando aquele plano. Sim, né? muito importante. Outro ponto também que ajuda bastante a empresa é ter um plano muito bem estruturado, né? Quando o colaborador ele entra na empresa, ele percebe que existe a possibilidade de um crescimento ali dentro, Sim. né? Automaticamente ele se sente mais motivado a permanecer dentro da empresa, né? Por exemplo, um funcionário que começa na produção pode entender que um bom desempenho de treinamento, ele pode futuramente ser um líder, né? Ser um líder de turno. Isso ajuda muito, né, a empresa reduzir a rotatividade, né? Também facilita a formação de líderes internos, né? Porque vai ter um líder ali dentro, ele pode estudar para ser um líder ali dentro da empresa, né? Já que aí a empresa passa a desenvolver pessoas que já conhecem a rotina e a cultura, Sim. né, daquele local. E o resultado disso traz uma transparência e motivação aos colaboradores, né? Que é muito importante. Sim, engaje, traz esses colaboradores para perto, né? Sim, que é essa questão da unidade, dessa questão de todas que nós tratamos aqui, de fornecer um ambiente saudável, realmente um ambiente humanizado, né? Então, como a Thalia trouxe, que é um problema, né, mesmo real, é a questão do entendimento. Então, isso que você trouxe realmente é muito pertinente. Vamos para o bloco agora, que vai tratar de um assunto que eu acredito que é um dos mais importantes dentro da organização, que vai desdobrar em todos os outros assuntos que a gente já tratou até aqui, que é a questão do treinamento e desenvolvimento dentro das organizações. E falando a respeito desse assunto, como é importante dentro da organização desenvolver e treinar pessoas, né? Não só o lado da liderança, mas também o lado do trabalhador, né? Daqueles que estão do outro lado. Muitas pessoas visam também a outra parte. Eu tenho que treinar os meus colaboradores, mas a minha liderança não é treinada, né? Então, essa questão do treinamento e desenvolvimento é muito importante que seja, de fato, aplicada dentro das organizações de forma global, né? Tanto a parte da liderança, como a parte da própria CEO, né, que vai implementar toda essa cultura dentro da organização, e também os trabalhadores, né, para que nós tenhamos de fato todas as questões que já foram abordadas até aqui, para que a gente atinja de fato o nosso alvo principal ali. Eu acredito que tudo envolve a questão do treinamento e desenvolvimento. E como que é lá na Vida Leve essa questão, Thalia? Então, a Vida Leve, a gente adota um sistema de treinamento contínuo, né? Então, desde quando a integração, né? Quando o colaborador chega na empresa, ele onboarding. Ele participa daquele treinamento, até quando ele permanece na empresa, passa tempo de experiência e a gente continua dando continuidade ao treinamento, né? Mas vocês fizeram já um levantamento sobre os reais, hoje, as reais demandas que vão necessitar de um treinamento e desenvolvimento, ou ainda vocês estão caminhando para fazer o levantamento desses indicadores? Isso. Como é que tá? Como a empresa está passando por mudanças, né, a gente está caminhando para levantar essas novas problemáticas, né, digamos assim, que chegou, que é o treinamento que a gente precisa aplicar agora, né? Então, Entendi. com novos colaboradores que trazem novas dificuldades, novos desafios, a gente levanta. Então, estamos prestes a levantar esses índices, essas pesquisas, para ver, né, a forma de aplicar o treinamento e também até o período, né? Tipo, se a empresa necessita de treinamentos mensais, trimestrais, semestrais, e por aí vai, né? E a parte do desenvolvimento é realmente focar em desenvolver o colaborador, né? Até mesmo a liderança, né? Sim. Porque a liderança é até tão importante, se não mais importante, de estar treinando do que os outros colaboradores da produção, e as pessoas não enxergam isso. Mas a liderança, né, esses cargos de liderança, esses cargos de confiança dentro da empresa, eles precisam estar aptos a cuidar do resto, né, do restante. Porque se eles não estão aptos para cuidar do restante, como é que a gente exige que o restante esteja apto a praticar e estar ali, né, inserido dentro da rotina de trabalho, né? E até mesmo nós, como líderes, né, CEOs que estão ali, muita gente acha que assim, nossa,
se eu tiver dinheiro, eu vou ter dinheiro para abrir uma empresa e pronto, eu faço a empresa do jeito que eu quiser. Mas não, envolve estudos de como é o mercado de trabalho, de Sim, realmente. estratégias de conseguir. Não adianta eu querer fazer tudo do meu jeito se o meu jeito ele não condiz com o mercado de trabalho, ele é inviável. Sim. Né? Porque dinheiro nenhum no mundo vai fazer com que permaneça colaboradores, que pessoas queiram trabalhar de um jeito que não se sustenta, né? Sim, realmente. Isso que você falou é realmente muito pertinente e relevante, né, Prisci? E a gente fica muito feliz, né, como uma consultoria em RH, ver que você, né, como CEO, tem esse olhar mesmo a respeito dessa questão, né, que é uma questão global mesmo, Sim. desse problema, que é um problema não só da Vida Leve, mas de outras organizações também, como é importante ter esse olhar não só para fora, mas para dentro de si mesmo e ver que, né, eu também preciso ser essa pessoa que precisa estudar, treinar, se desenvolver como ser humano e também na parte profissional, né? Isso é muito importante. E para contribuir aí com essa questão que nós estamos tratando nesse bloco, gostaria que a nossa convidada Cíntia falasse um pouquinho a respeito desse assunto. Thalia, me fala uma coisa, você estava comentando, né, que você já faz aí um treinamento, e como que é a aceitação dos seus colaboradores em relação aos treinamentos? Eles aceitam assim de boa, né? Como que eles se sentem? Depende, porque assim, se a gente estabelece que a gente quer um treinamento, que eles em treinamentos mensais, já dá aquele apavoro, né? Aquele alvoroço. Fica aquela coisa, de novo, treinamento, tipo, pra quê? Os colaboradores, eles tendem a achar que treinamento é algo assim, daqui 6 meses tá bom. E quanto mais uma curto, vez por ano. É aquela coisa, mas eu não já fiz esse treinamento? Por quê? Por que eu tô fazendo de novo? Ou tipo, isso vai me prejudicar, porque se eu não tô trabalhando, eu não vou receber por isso. Exatamente. Mas não é assim que eu acho que funciona. essa é a principal problemática. Ai, mas eu vou fazer treinamento, mas e aí, o meu salário, eu vou ganhar? Tipo, se eu não tô trabalhando, eu vou ganhar por Isso, exatamente. Então, pensando nessa situação, né, o ideal é justamente criar a rotina do treinamento, né? Criar um tempo hábil e deixar os seus colaboradores cientes de que não é só um treinamento. Além do treinamento, é o desenvolvimento deles, né? É muito importante para eles. Eu acho que nem todas as pessoas entendem essa diferença, né? Que existe o treinamento, que é uma etapa que depois vai desdobrar num desenvolvimento dentro da organização. Né? E é mais engraçado porque a gente falou, né, mais anteriormente, sobre essa questão da promoção. Tem colaborador que, tipo, tem um bom engajamento, é um bom colaborador ali e, bom, potencial de promoção. Sim. Aí quando fala da promoção, o olhinho chega a brilhar. Aí fala de ter que treinar e desenvolver. Aí o brilho some. Já murcha de novo. Né? Exatamente. Muitos colaboradores, eles querem ser promovidos, mas eles não querem treinamento, né? Eles não querem se desenvolver para isso. Acaba se tornando complicado justamente nessa questão. É a importância, né, de deixar os seus colaboradores, né, entendidos de que dá importância mesmo, né? E eu acho que possa facilitar, assim, nesse entendimento, é criar uns treinamentos mais curtos, por exemplo. Sim, né? sim. Otimizar, né, o tempo. Isso, um tempinho mais curto. Criar uma métrica mais clara, né? E tentar engajar mais neles no treinamento, né? Sim. E assim, você fazendo esse treinamento corriqueiro, tendo essa visão, né? De como que está sendo o treinamento, como eles estão se desenvolvendo, eu acho que você vai conseguir até enxergar futura liderança. Sim, né? sim. Essa parte é exatamente o que vai juntar todas as outras partes que a gente tratou até agora, né? Sim. E vai fazer com que os colaboradores permaneçam na organização e que eles cresçam na organização, né? Então, eu acredito que essa questão do treinamento e desenvolvimento é o que liga todos os assuntos que a gente já tratou até o final, de fato. Eu acredito que o desenvolvimento engaja mais o colaborador. Sim. Né? Vai deixar o colaborador mais empolgado. Desde assim, que ele entenda o real propósito, né? Isso que a Thalia trouxe, né? Isso. Ele precisa entender o real propósito, por que eu estou sendo treinado, qual é a necessidade de eu estar sendo treinado, porque eu vejo hoje que existe muitos erros nas organizações a respeito desse assunto, que desdobra no que a Cíntia falou,
que é a questão da não aceitação do treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque o colaborador não é informado de fato a real intencionalidade do qual esse treinamento e desenvolvimento está sendo proposto. Tendo em vista que é uma empresa que tem, teoricamente, a maioria dos funcionários na produção, né? Sim. E é onde tem uma obrigatoriedade de mais treinamento, de mais atenção para isso. E também uma atenção maior a respeito da linguagem, né? Muita gente quer manter uma linguagem formal dentro de um ambiente que não é formal. Exatamente. Então, o entendimento não vai ser absoluto. Então, dentro de um ambiente que não é formal, que é o ambiente da produção, precisa adequar a linguagem para que essa linguagem seja de fato entendida pelo colaborador, né? É aquilo que a gente trouxe em outros blocos, né? Conhecer o seu público, conhecer os seus Sim, colaboradores. e conhecer a linguagem que você deve tratar, né? Sim, Porque tem exatamente. gente que quer falar uma linguagem formal, robuscada dentro do ambiente da produção. Sim. Não vamos conseguir atingir o propósito, né? Vamos passar agora para um bloco que liga nessa questão que nós estávamos tratando do treinamento e desenvolvimento, que vai ser a ponta final desse assunto, né, que nós estamos tratando, que é tão importante, que é a avaliação de desempenho, né? Que através desses indicadores, né, de treinamento e desenvolvimento, nós vamos ir para essa vertente que é muito importante também, que é essa avaliação para saber de fato se o foco principal, se o objetivo principal do treinamento e desenvolvimento foi de fato atingido, né? E eu gostaria que a Thalia falasse um pouquinho como que é lá na Vida Leve essa questão, né, das avaliações, como que vocês têm implementado, como é que está isso lá dentro. A avaliação de desempenho, né, ela é muito importante, justamente para a gente saber o que fazemos de certo, né, o que está certo, né, onde a gente pode melhorar e o que estamos fazendo de errado. Né? Então, ela é então, não só um feedback sobre os colaboradores, mas sobre a empresa em si também, né? Durante assim, aquelas avaliações, justamente ter o feedback constante. E a Vida Lab, ela preza bastante por esse momento, né? Mas uma coisa que também acompanha muito a avaliação de desempenho é o fato de que os colaboradores, eles gelam, né? Eles se apavoram com a avaliação de desempenho, porque acho que está muito associado que a avaliação de desempenho e demissão. A avaliação de desempenho está ligada com a demissão. Desligamento, exatamente. Você desligar da empresa. Vamos escolher um ali para estar puxando a mãozinha. Gente, como que isso é um tabu dentro das organizações, né? Criou-se um cenário totalmente fora do que é para ser a realidade, né? Que a avaliação de desempenho é para ser algo bom, algo que vai desembocar, né, num treinamento, um desenvolvimento, e vai totalmente para outro lado, né? Porque na avaliação de desempenho, né, a gente pode, por exemplo, ver assim que um colaborador ele é excelente em quase tudo que ele faz, mas ali naquele momento ele tem dificuldade com um determinado assunto. Sim. A gente vai lá e cria, né, importante evidenciar, né? Evidenciar uma meta de um treinamento para um plano de ação. Corrigir a dificuldade, Exatamente. né? E também nessa mesma questão ajuda a empresa a poupar tempo e esforço em coisas que não são necessárias. Por exemplo, você acredita que está tendo, na verdade, tem um problema ali em um departamento e você acredita que é o departamento todo que está com dificuldade naquilo. Você está lá aplicando a avaliação de desempenho e você percebe que, na verdade, não é o departamento todo. São partes. Pontuais. E aí, em vez de você investir um treinamento pesado em todo aquele departamento, você investe naqueles que estão tendo dificuldade em X e naqueles que estão tendo dificuldade em Y. Fica mais assertivo a resolução, exatamente, mais assertivo, né? Realmente, realmente. E para falar um pouquinho a respeito desse assunto e contribuir aí conosco, eu gostaria que a Isabela falasse um pouquinho. Então, Thalia, para você poder melhorar, né, a avaliação de desempenho na sua empresa, o correto é você explicar para os colaboradores o objetivo dela, né? E assim também a empresa pode mostrar que a avaliação de desempenho não é para punir. Não é punitiva, é né? para ajudar a pessoa. Para desenvolver, Sim, claro. Ajudar ambas as partes, né? Isso. E também, depois disso, é ideal você dar um feedback, né? Falando para a pessoa. Sim, isso é muito Aonde importante. ela pode melhorar, no que ela pode melhorar.
e exaltando, né? As qualidades, as né? qualidades, exaltando o que ele pode chegar, além do que ele já está, né? Sim, né? Sabe, falando a respeito desse assunto, eu me recordo que, às vezes, a avaliação de desempenho, as pessoas têm uma visão, além do que nós já tratamos, que é errônea, né? Essa questão de que uma avaliação de desempenho, ela vai evidenciar somente erros, né? e não vai identificar as suas potencialidades, né? As suas qualidades, competências que podem ser desenvolvidas. Então, isso é muito importante. Mas acredito que muito disso venha da visão, porque as próprias empresas trazem muito disso. Uma visão errônea mesmo, né, a respeito do que, assunto. eu vou ali, eu só sei falar o que você fez de ruim, eu não sei falar. Às vezes a pessoa, né, ela acerta em muitas coisas. Um erro que ela faz é aquilo que a gente vai apontar. Exatamente. E esquece de tudo de bom que ela fez. Uma dica, Thalia, É bom é você fazer algumas reuniões, né? Acho que a Isa dar pode falar um pouquinho mais. falando, né? Um feedback assertivo, né, Isa? Sim. E assim, preparar, até antes da avaliação de desempenho, Sim. preparar, fazer reuniões, né? De expor o porquê daquela avaliação. Sim. Que você não vai estar punindo, que você quer conhecer aquele colaborador a fundo, individualmente, né? Sim. E é não ter medo de feedback, né? Porque a gente fala sobre como muitos colaboradores têm medo de receber feedback, mas como muitas pessoas que estão aplicando feedback também têm medo de dar feedback. Exatamente. Gente, Porque eu amo é a receber outra reação, feedback. Eu né? acho que é A gente muito gosta. importante, porque como você vai saber se posicionar, como você vai saber o que você está acertando ou errando de fato, se você não recebe, né, o feedback. Então é muito importante, além da avaliação, eu acredito que a avaliação é o primeiro ponto. O ponto mais importante e chave para mim é realmente o feedback assertivo no final, porque é através desse feedback que o colaborador ou a gestão vai saber se posicionar ali dentro, né? E saber o que está de fato acertando e está errando, né? Isso é muito importante. Vamos para o nosso último bloco, não menos importante, que é a respeito de um tema muito bacana dentro das organizações. Acredito que liga tudo aquilo que nós temos falado hoje, que é a questão do ambiente organizacional. Como é importante criar, né, um ambiente satisfatório, um ambiente humanizado, um ambiente que realmente acolha, né, os novos colaboradores dentro das organizações. E para falar a respeito desse assunto, eu gostaria que a CEO falasse um pouquinho como é que tá lá na Vida Leve. Tá leve o ambiente? Tá levando. Existe uma diferença. Está levando estar leve, por favor, hein, Thalia? Não, brincadeiras à parte, eu mesmo, como CEO, eu prezo bastante pelo ambiente organizacional. Eu acho que eu trago isso justamente nessa gestão que eu levo para a liderança, e é implementado na cultura da empresa. Sim. Né? Então, porque o ambiente organizacional, ele envolve literalmente toda a estrutura da empresa, né? Clima organizacional, o ambiente interno ali, o clima entre os colaboradores, o ambiente ali, tudo. E Thalia, tudo que nós tratamos até agora em todos os blocos, se nós não tivermos o último, que é um ambiente organizacional saudável, nós não vamos conseguir implementar nenhuma das melhorias, né? Sim, com certeza, né? O clima organizacional, né? Até mesmo, né, a missão, visão e valores da empresa, né? Então, é importante tudo isso estar alinhado, porque, querendo ou não, a empresa, ela tendo uma missão, visão e valores, a gente precisa, né, saber quais colaboradores que estão ali dentro, que eles realmente são, como pode dizer, compatíveis com aquelas valores, eles estão alinhados àquilo, né? E isso interfere diretamente no clima, né, que interfere no ambiente, né? Aí a gente tem também, né, o ambiente interno ali da empresa, né, que é tudo aquilo que move a empresa, e o ambiente externo, né? Então, acho que a principal dificuldade referente ao ambiente organizacional, com certeza, eu acho que é o ambiente externo, né? Que é algo que a gente, quanto empresa, a gente trabalha para que dê certo, mas o ambiente externo, ele não necessita... ele não depende só da gente, né? Sim. Porque é externo, tá? Você pode contribuir, né? Você pode contribuir para que o ambiente seja o máximo saudável possível, mas aí também nós vamos contar com outras pessoas, com outras visões, com outros valores. Outras empresas, fornecedores, parceiros, concorrentes e por aí vai, né? Mas o que depender da Vida Leve, né? É importante implementar para que esse ambiente seja saudável, para que as pessoas entendam, né, que o ambiente
no qual elas estão inseridas e que vão passar a maior parte do tempo, né? Hoje nós passamos a maior parte do tempo, de fato, no trabalho. Então, que esse ambiente seja, de fato, um ambiente leve, uma vida leve, Sim, né? Que o Uma clima proposta. seja agradável, né? Sim, realmente, isso é muito importante. E para falar a respeito desse assunto, eu gostaria que, mais uma vez, a Cíntia trouxesse aí as contribuições dela, falando um pouquinho para nós e trazendo esse conhecimento rico a respeito desse ambiente organizacional aí saudável. A vida leve está Sim. leve. Então, E se não tá, vai ficar. Vai ficar, com certeza. A partir desse podcast, tudo irá mudar. Nós da Conecta RH estamos empenhados nisso, né, meninas? Claro. Me parece assim um clima bem, né, gostoso, digamos assim. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, RH de Batom, sobre inovação e gestão de recursos humanos. Gostaria de agradecer muito as nossas convidadas de hoje, Cíntia, Catherine, Isabela. Muito obrigada por contribuírem e trazer esse conhecimento tão rico aí para nós. Muito obrigada. E também a nossa CEO da Vida Leve, Thalia. Muito obrigada aí por confiar no nosso trabalho, né? Confiar na Conecta RH para fazer essa consultoria aí para a sua empresa. Imagina, eu que agradeço, né? Agradeço por essa troca, por essa vivência de hoje. Acredito que muitas medidas já vão ser adotadas, né? A partir do momento que eu saí daqui. Foi uma troca leve, divertida, que conscientiza não só, né, o público que está assistindo, né, possíveis CEOs, donos de empresas que estão assistindo o podcast, Sim. mas também, né, acredito que com os meus colaboradores, minha equipe assistindo também, né, vão abrir um olhar um pouco mais. E, né, estão todas convidadas a estar lá, né, visitando Muito obrigada, a empresa, com certeza, né, nós para ver as iremos. mudanças que estão sendo adotadas, né. Então, eu gostaria de agradecer realmente por esse carinho, essa dedicação, né. Muito obrigada a Jéssica, a Isabela, A gente que a agradece por Cat, ter a confiado, Cíntia. né, Sim. E estou imensamente feliz, muito grata por essa troca de hoje. Muito obrigada e friso aí a importância, né, da junção da tecnologia mais a gestão humana para que nós tenhamos sucesso aí nas organizações e em tudo que nós formos realizar daqui para frente. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau!